Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a respondê-lo. Jesus voltou, olhou para os discípulos e respondeu a Pedro dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor olhou a terra do alto céus, do alto céus. O Senhor olhou a terra. O Senhor olhou a terra do alto céu, do alto céu. O Senhor olhou a terra, lá do alto céu. Só que esse olhar de Deus nos alcança. Quando Deus olha, não é como, por exemplo, eu estou olhando ali atrás, meu olhar alcança ali, mas eu não consigo chegar até lá, com o meu olhar apenas. Eu não consigo tocar, eu não consigo ter contato, digamos assim, com aquilo, com as coisas que estão lá atrás. Porém, o olhar de Deus é diferente. Quando Deus olha, e o salmista diz muito bem isso, Deus olhou do alto céu, Deus olhou a terra do alto céu, significa que Deus se debruçou sobre a terra. O olhar de Deus significa o debruçar-se de Deus sobre a terra. E quem está na terra? Nós. Ou você está em Marte, alguém está em Marte aqui. Quem está na terra? Minha mãe, que deve estar me assistindo, ela me ensinou a responder quando alguém faz uma pergunta. Não sei se a sua te ensinou isso. Quem está na terra? Ah, bom. Então, quando Deus, de acordo com isso que nós estamos ouvimos no Salmo, quando Deus olha para a terra, Ele olha não só assim a terra, as plantas, mas Ele olha para você. Ele olha e se debruça sobre você. Ele olha e debruça o coração dele sobre o seu. Pensa agora um pouquinho na tua vida. Pensa agora nas dificuldades que você passa, nos problemas que você tem, nas preocupações que você tem, nas coisas que você tem que fazer, nas coisas que você tem que resolver. Deus olhou para você, Deus lá do alto céu alcançou você, e alcança e alcançará você. Quer uma graça maior do que essa? Porque o nosso Deus não é um Deus indiferente a nós, não.
Não é um Deus que nos criou e nos deixou assim a ver navios, não. Ele é um Deus que se debruça sobre nós. O olhar de Deus te alcança. O olhar de Deus te atinge, podemos dizer. O olhar de Deus te toca. Então não é um olhar apenas, fazendo uma comparação bem chula, não é o olhar, por exemplo, de um dono de rebanho, que olha ali, conta, tem uma malhadinha está ali, olha, aquele ali está meio doente. Não é o olhar, por exemplo, dessa forma. Ou o olhar quando nós queremos paquerar alguém. Você já paquerou alguém? Já olhou assim diferente, aquele olhar 43, sabe? Você olhou para ela olhou para você, aquela coisa bem de filme, né? Vocês se olharam, tudo em torno começou a girar, sabe? Coisa de filme, né? O mundo gira e você está olhando para ela, ele está olhando para você. Não é esse tipo de olhar, o olhar de Deus. O olhar de Deus significa Deus te tocar, Deus se debruçar sobre você, Deus te colocar debaixo da tenda dEle, debaixo da proteção dEle. Isso tudo que eu estou dizendo, onde é que está? Que é o que nós cantamos no Salmo. Nós vamos ter a certeza disso na primeira leitura que nós ouvimos. Depois do dilúvio, as águas abaixaram, e aí Deus começa a conversar com Noé. Deus começa a fazer a sua aliança com Noé, e a partir de Noé, com toda a humanidade. Porque Deus olhou sobre a terra, olhou para a terra do alto céu, Deus debruçou-se sobre mim e sobre você. E Ele não só se debruça sobre nós, mas como nós ouvimos, estabeleço convosco a minha aliança. Criatura nenhuma será mais exterminada pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Deus disse: esse é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco, por todas as gerações futuras. Por isso que essa aliança chegou até mim e a você. Porque Deus fez uma aliança a partir de Noé, com todas as gerações futuras. É a minha geração, a geração dos filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, dos seus tataranetos. Todas as gerações futuras, até o dia em que Jesus voltar, Ele fez esta aliança, Ele se debruçou sobre nós, porque do alto céu Ele nos alcança, nos alcançou e nos alcançará. Mas desta aliança que Deus fez, como em qualquer aliança, existe a parte de Deus, e Deus cumpre, e existe a nossa parte. Qualquer aliança, o que significa aliança? Significa muito mais do que um contrato. Por exemplo, você que casa, você que tem o sacramento do matrimônio, qual o sinal visível daquilo que aconteceu entre você e o seu esposo, você e a sua esposa? A aliança que você coloca no dedo. Para provar ali que existe muito mais do que um acordo entre as duas partes. Muito mais do que um consórcio entre as duas partes. Existe uma aliança. E meus irmãos, a aliança não se quebra. A aliança só enfraquece, porque a aliança com Deus e em Deus, e eu explico isso, a aliança com Deus, ou seja, a minha aliança com Deus, diretamente o que Ele fez para mim, mas também a minha parte, o que eu faço por Ele, o que eu faço para Ele. Mas isso é a aliança com Deus, mas também a aliança em Deus. E aqui nós podemos dizer o sacramento do matrimônio. Só para trazer uma clareza aqui.
Ninguém anula matrimônio. O que se faz quando os casais se separam e que levam a sua situação até o tribunal eclesiástico da sua diocese, lá onde está ligado a sua paróquia, não acontece uma anulação, não se quebra a aliança. O que se vai buscar é se existiu alguma vez esta aliança. Por isso que não é anulação, mas é nulidade. Só para nós termos essa clareza. Porque a aliança feita entre o marido e a mulher é uma aliança feita em Deus. E como eu disse, uma aliança feita com Deus e em Deus não se quebra. Pode até ser que enfraqueça. Aí quando você começa a trair tua esposa, quando você começa a trair o teu esposo, quando vocês já não vivem como marido e mulher, quando você já não vive como casal, como família, a aliança está enfraquecida, mas ela existe, ela está lá. Porque foi feita uma aliança em Deus, mas o que a liturgia nos traz hoje é a aliança com Deus. E se uma aliança feita entre duas pessoas humanas, o marido e a esposa, não se quebra, quanto mais a aliança que Deus faz comigo e com você. Mas aqui resta saber uma coisa. Deus, Ele faz essa aliança. E a parte de Deus nós ouvimos. A parte de Deus, a parte das regras desta aliança, a parte que cabe a Deus fazer, porque faço uma comparação de novo, a parte do marido, o marido precisa ter a sua parte dentro da aliança que ele fez com a sua esposa, e vice-versa. O problema também pode ser grande quando se inverte papéis, quando o marido começa a ser a esposa e a esposa começa a ser o marido. Não estou dizendo de gênero, não, isso aí é outra coisa. Estou dizendo das responsabilidades, quando o marido não tem mais a responsabilidade de homem e a mulher não tem mais a responsabilidade de mulher, começa a se inverter as coisas. Mas eu não estou dizendo aqui, estou dizendo quando não se cumpre mais aquilo que foi acordado, aquilo que foi contratado, aquilo que foi arrumado, aquilo que foi aceito quando foi feita essa aliança. Nesta aliança que Deus fez conosco, a partir de Noé, a todas as gerações, com todas as gerações futuras, então eu e você, Deus também está fazendo essa aliança. E a parte de Deus nós também ouvimos aqui. A parte de Deus é dar ao homem o domínio do criado. É dar à pessoa humana a capacidade de se relacionar com Ele. É dar à pessoa humana a capacidade de dominar as coisas que estão ao seu serviço. E nós precisamos entender muito bem isso. A parte de Deus é dar tudo aquilo que são as bênçãos e graças dEle. Se falta água, é má administração nossa. Se falta comida, é má administração nossa. Se falta espaço para alguém morar, é falta de administração nossa. E aqui não vou entrar em questões de reforma agrária ou qualquer coisa nesse sentido, porque não é o contexto. Mas que Deus dá, Deus dá. Deus dá a terra para o homem se alimentar, Deus dá a água para o homem beber, Deus dá a chuva para refrescar e molhar a terra, Deus dá o sol para que o homem não falte a vitamina D. Porque se você não tomar sol, vai faltar vitamina D. Mas Deus dá, olha o sol aí fora. E tem lugares que tem um sol para cada cabeça. Não sei se lá em Deus é um sol para cada cabeça. Mas tem. Então Deus dá. A aliança que Deus fez comigo e com você, Ele cumpre, porque Ele nos dá todo o necessário. Mas vamos entender uma coisa. Ele fez essa aliança com Noé e a partir de Noé com todas as gerações futuras, ou seja, eu e você fomos alcançados por essa aliança, porque Deus olhou do alto céu sobre a terra, Deus do alto céu debruçou-se sobre mim e sobre você. Tá, a parte de Deus Ele está cumprindo, a parte de Deus nesta aliança que Ele fez, está sendo cumprida, porque Deus não volta atrás, porque Deus não se contradiz, não, Ele diz que faz e faz.
Se Ele disse que vai dar, Ele vai dar. Se Ele disse que vai abençoar, Ele vai abençoar. Se Ele diz que vai entregar ao homem o poder sobre as criaturas, Ele faz isso. Se o homem está fazendo bem ou mal a sua parte, é outra coisa. Mas a parte de Deus nessa aliança Ele está fazendo. Mas Padre, Deus é fiel à aliança que Ele fez. Mas e nós, estamos sendo fiéis? Primeiro eu quero perguntar a você: você quer fazer aliança com Deus? Lembra da minha mãe? Você quer fazer aliança com Deus? Ele quer fazer aliança com você. Aliás, Ele quer não, Ele já fez aliança com você. Você vai ouvir daqui a pouquinho, quando eu estiver com o cálice e o sangue de Cristo no cálice, as palavras de Jesus: este é o cálice do meu sangue, da nova e eterna aliança. Então a parte de Deus Ele já fez. É a eterna aliança que Deus fez. Alguns vão dizer: Deus é doido, não é? Vamos pensar. Como é que Deus pode fazer aliança com uma raça como nós? É muito amor, não é? Pense um pouquinho na sua vida. Eu estou pensando na minha, acabei de confessar com o padre. Pensa um pouquinho na sua vida. Deus é doido ou não é? É doido de amor por você. Ele é doido de amor por você, por isso que Ele continua fazendo aliança. E além, e não somente faz aliança, como Ele cumpre. Nós vamos dizer daqui a pouco, você vai ouvir, quando não mais a pessoa do Padre Anderson, mas o próprio Cristo que vai dizer pela boca do Padre Anderson: este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos. E quantas vezes for necessário, esse sangue vai ser derramado, porque é o que acontece em cada Santa Missa. É essa atualização, é o Senhor fazendo de novo. Mas Padre, então qual que é a minha parte nessa aliança? Aí o que nós ouvimos, seja na primeira leitura, seja no Evangelho. São só 3 coisas que você precisa fazer para estar dentro desta aliança com Deus. Ele cumpre, Ele é fiel. E se Ele diz que é eterna aliança, é eterna. Ele não vai voltar atrás. Mas qual é a nossa parte? Primeira cláusula, vamos dizer assim, desta aliança. Deus está cumprindo, vamos ver se eu e você estamos cumprindo. Nós ouvimos aqui que Deus confiou a Noé, e a partir de Noé a todas as gerações futuras, o domínio, o controle, o cuidado de toda a sua criação. Meus irmãos, a primeira cláusula, e algo muito concreto, para nós também sermos fiéis à nossa aliança com Deus, porque eu te perguntei, você quer fazer aliança com Deus? Lembrem-se da minha mãe. Você quer fazer aliança com Deus? Ótimo. A primeira coisa que nós temos que fazer nesta aliança é cuidar e cuidar bem de toda a criação. O Papa Francisco foi fenomenal ao escrever a encíclica Laudato Si. Casa comum. A casa que é de todos. Esta terra. Essa terra porque Deus se debruçou sobre ela. Essa terra porque olhou lá do alto céu sobre esta terra. Como é que estamos cuidando do criado? Do ar, da água, da terra? Será que somos desperdiçadores? Será que desperdiçamos as coisas? Deixamos água? Tantos lugares faltando água. Não sei se você é de uma realidade que falta água. Mas será que falta água mesmo em algumas regiões do Nordeste? Ou será porque em alguns outros lugares sobram? Ou às vezes não são mais cuidadas? Vamos dizer,
Coisas que são jornalísticas. Aqui eu não estou dizendo nem que A nem que B são culpados. Onde é que nasce o Rio São Francisco? Minas Gerais. Onde é que ele deságua? Lá no Nordeste, no Sergipe. Alagoas, aliás, Sergipe e Alagoas, agora não me recordo. Mas só que o Franciscão, ou o velho Chico, como se diz, não é propaganda de novela, é o nome que ele tem, viu? Deixa de palhaçada. Quando ele chega lá no Nordeste, já está bem fraquinha a água. Em alguns lugares, as embarcações já não afundam, já não conseguem navegar porque já está sem água. Mas a nascente continua correndo. Mas pelo meio do caminho vai sendo mal usado. A primeira aliança do seu povo, que somos nós, com Deus, é cuidar do criado. Olha nosso ar, quanta poluição. Mas como estamos cuidando também dos nossos animais, da nossa vegetação, de tantas coisas. Mas principalmente, da criatura mais bela que existe. Aquela que está na sua casa, aquela que você tem contato, aquela que você gostaria que ela estivesse bem longe de você. Também isso é cuidar do criado. É cuidar da criação. Essa é a primeira cláusula para ver se estamos realmente fazendo, renovando, aceitando, assumindo esta aliança que Deus faz conosco. Ele está cumprindo o papel dele. E eu estou, e você está. Não é ficar fazendo propaganda, plantando árvorezinha por aí, para que todas as redes sociais divulguem que ali fulano de tal plantou aquela árvore. Quero ver quantas ele planta e quantas ele desmata. É muito bonito, senhores políticos, ficar plantando árvorezinha. Mas o que é que concretamente você está fazendo de educação pública para que o povo, que vocês foram eleitos para poder educar e cuidar, o que é que concretamente você está fazendo para que nós possamos, como diz o Papa Francisco, cuidar da nossa casa comum? Não adianta plantar arvorezinha e desmatar 300. E não é o fato somente de pensar nas futuras gerações, claro, isso também, mas não é só. É perceber se nós estamos sendo fiéis à aliança que Deus fez. Porque Ele nos confiou o criado. A segunda cláusula deste contrato, a segunda cláusula desta aliança, aí o que nós ouvimos no Evangelho. Jesus vai para Cesareia de Filipe, no caminho, vai dizer o Evangelho, perguntou aos discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Aí começaram a dizer, outros dizem que é João Batista, outros Elias, ou no profeta, pronto. Mas aí Jesus agora faz uma pergunta pessoal, e vós? Quem dizeis que eu sou? Os outros podem dizer muitas coisas, mas os outros não estão aqui nessa missa. Os outros podem dizer que o Senhor é um milagreiro, que o Senhor faz isso, que o Senhor faz aquilo, que o Senhor é aquilo outro, os outros estão lá fora. Mas e vós? Quem dizeis que eu sou? A segunda cláusula desta aliança, a parte de Deus Ele está cumprindo, mas e a minha parte? A primeira é cuidar do criado, a segunda qual é? Proclamar quem é Jesus com a minha vida. A minha vida diz ao mundo quem é Jesus. A minha vida anuncia Jesus no mundo. E muitas vezes não estou dizendo se você não tem um microfone para falar, se você não tem um sistema de comunicação, como agora as pessoas estão me ouvindo, sei lá onde. Mas onde você estiver, aí onde você estiver, e aqui onde você está, a minha vida, a sua vida, proclama, responde a essa pergunta que Jesus está fazendo a mim e a você. E vós, quem dizeis que eu sou? Como é que eu posso fazer uma aliança com alguém que eu não conheço, que eu não amo? Como é que você, esposo, pode casar
com a sua esposa, pode se casar com a sua esposa, fazer uma aliança com ela e você não conhecê-la. Parece nome de filme, mas é dormindo com o inimigo. Como é que você vai fazer uma aliança com alguém que você não conhece? Mais ainda, como é que você vai amar alguém que você não conhece? E por que Jesus está perguntando isso? Vós, quem dizeis que eu sou? Porque se eu faço uma aliança com Deus, se eu aceito a aliança que Ele fez já desde o início, comigo e com você, se eu aceito esta aliança, eu preciso dizer com a vida quem é Jesus. Muito simples, muito prático. Os lugares que você frequenta, Jesus frequentaria? As coisas que vemos, Jesus viria? As coisas que falamos, Jesus falaria? As coisas que pensamos, Jesus pensaria? As coisas que sentimos, Jesus sentiria? Dizer, proclamar quem é Jesus ao mundo, responder a essa pergunta que o próprio Jesus fez, que é a segunda cláusula desta aliança que Ele fez comigo e com você, é dizer com a nossa própria vida, que Jesus está vivo, que um dia Ele voltará, e por isso eu estou em estado permanente de atenção, porque eu não sei quando eu vou, ou quando Ele vem. É dizer que Ele me ama e por isso eu não preciso ficar buscando amorzinhos qualquer. Por isso que eu não preciso ficar vivendo nas minhas carências. Por isso que eu não preciso ficar vivendo buscando conveniências de vida. Por isso que eu não preciso ficar buscando falsas ideologias. Porque como o próprio Pedro um dia respondeu: Senhor, a quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Se só Ele tem palavras de vida eterna, se eu estou proclamando Ele com a minha vida, eu não estou mais vivendo as ideologias que passam. Porque quem tem vida eterna, nas suas palavras, é esse Jesus que está perguntando a mim e a você: e vós, quem dizeis que eu sou? Respondamos a Jesus, que é a segunda cláusula desta aliança que Ele faz conosco, que Ele fez. Ele do alto céu olhou a terra, Ele se debruçou sobre a terra, Ele nos alcançou, Ele nos atingiu com o seu amor. Minha vida diz quem é este Jesus? Eu preciso responder para mim mesmo. Mas você também responda. O que passa na sua cabeça, passaria na cabeça de Jesus? Os sentimentos que estão no seu coração, passaria no coração de Jesus? Os lugares, as coisas que fazemos, os lugares que visitamos, Jesus visitaria, Jesus iria, Jesus faria? Aqui, meus irmãos, é cortar todo e qualquer tipo de ligação que nós podemos ter com aquilo que não nos leva a Jesus. Responder a essa pergunta é cortar de uma vez por todas e lutar para que não volte, porque a nossa luta só termina no nosso último suspiro. Mas é cortar e lutar para não voltar todo e qualquer tipo de vínculo que eu possa ter com coisas, com situações, com vícios que me afastam de Jesus. Se eu quero esta aliança que Deus fez comigo, a segunda coisa é dizer: Senhor, a minha vida, sinceramente, diz quem é o Senhor no mundo. A terceira e última. É até engraçado porque Jesus faz essa pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro toma a palavra e responde: Tu és o Messias. Pedro respondeu: Tu és aquele que eu espero.
Pedro respondeu porque os judeus esperavam o Messias. E quando Pedro está dizendo isso, ele está dizendo: tu és a minha esperança, tu és aquele que eu espero, tu és aquele que vem para nos libertar, tu és aquele que vem para nos salvar, tu és Deus. E isso tudo está contido nessa resposta de Pedro: tu és o Messias. Mas Jesus começa a dizer, Jesus começa a dizer que o Filho do Homem, ele iria ser entregue nas mãos dos sacerdotes, do sumo sacerdote, dos fariseus, e iria morrer, mas iria ressuscitar. Jesus começa a anunciar aquilo que iria acontecer com ele. O mesmo Pedro que diz: tu és aquele que eu tanto espero, o mesmo Pedro vai dizer: então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Eu até imagino, pensa aí, Pedro chamando Jesus de canto e dizendo: o que você pensa? Você vai escandalizar os irmãos, você está falando isso, eles não entendem, e não sei o que, você não pode mais falar isso, porque é a repreensão, você não pode mais falar isso, você está ficando doido. Claro, a Bíblia não diz o que Pedro falou, mas pensemos, se era uma repreensão, porque a palavra é clara, Pedro começou a repreender Jesus, começou a brigar com Jesus, começou a falar aquilo que Jesus não podia mais fazer. E aí Jesus voltou-se, olhou para os discípulos, e aí ele repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, e sim como os homens. A terceira e última cláusula da aliança é insistir, é persistir, é perseverar no pensamento, na lógica de Deus. É não mais pensar como homens que estão presos a este mundo. Porque parece até contraditório. Pedro diz: tu és o Messias, aquele que vem para nos libertar, aquele que é o enviado de Deus, aquele que é o Senhor. E depois ele começa a dizer: preso às suas convicções humanas, preso aos seus desejos humanos, presos aos seus projetos humanos, presos aos seus sonhos humanos. Se eu e você queremos ter essa aliança com Deus cada vez mais forte, comece a pensar com Jesus. Comece a sonhar os sonhos de Deus para você. Comece a projetar os projetos de Deus para você. Aqui vale para cada um de nós. Padres, ministros, consagrados, músicos. No ponto em que chegamos. Até aqui eu cumpri o quê? Os meus planos, os meus sonhos, os meus projetos, ou os planos de Deus, os sonhos de Deus, os projetos de Deus. Se queremos renovar essa aliança, a cada instante, porque a de Deus não precisa ser renovada. A aliança de Deus é nova e eterna, e se é eterna, é continuamente nova. Mas a nossa precisa ser renovada constantemente. E como vamos renovar? Cuidando do criado que está à nossa volta, proclamando com a nossa vida quem é Jesus, e querendo sonhar os sonhos de Deus, e querendo projetar os projetos de Deus. Só para nós encerrarmos e começarmos a rezar um pouquinho. Você acha que Deus tem sonhos e planos para que você possa fazer uma faculdade, ter um carro, ter uma casa bonita? Será que Deus sonha isso para você? Sabe o que Deus sonha para você?
céu. Sabe qual é o projeto de Deus para você? Vida eterna com Ele. Sabe qual que é o plano de Deus para você? Santidade aqui, para que um dia você possa estar lá contemplando a glória de Deus. É isso que Deus sonha. É isso que Deus projeta. É isso que Deus planeja para mim e para você. Mas aí cabe a liberdade de cada um. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus planos? Quais são os seus projetos? Vamos responder rezando. Vamos ficar em pé. Estica aí. Estica a coluna. Fecha os teus olhos. E queira neste dia renovar a aliança com Deus. Fecha um pouco os teus olhos e pensa. Deus tem um plano para você, meu filho, minha filha, e este plano é céu, é vida eterna, é santidade, é contemplar a glória dEle. Por isso que Ele fez aliança com você, por isso que do alto céu Ele olhou a terra, para que a terra pudesse olhar o céu. Deus olhou lá do céu a terra, debruçou-se sobre a terra, para que a terra, eu e você, cada um de nós, pudéssemos nos voltar para lá. Por isso precisamos cuidar daquilo que está à nossa volta, porque senão vamos sofrer a consequência. Vamos murmurar porque está faltando água, por exemplo. Por isso que a nossa vida tem que dizer com toda a convicção: Jesus é o Senhor. E precisamos sonhar os sonhos de Deus. Deus não tem pouca coisa para você, não. Deus não tem pouca coisa para você, não. Mas tenha coragem de entregar o teu próximo minuto para Deus. Tenha coragem de entregar a tua vida para Deus. Tenha coragem de dizer: Senhor, hoje, nesta quinta-feira de adoração, eu quero renovar a minha aliança com o Senhor e ser todo teu, somente teu. E se abra ao querer de Deus. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Os meus passos são teus. Se você sabe, canta. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. Feche os olhos e confio em ti. Feche os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. No começo dá? Eu me abro ao teu querer. Eu me rendo. Eu me rendo à tua voz. Quero me submeter. Quero me submeter. Quero encontrar. Quero conhecer teus planos. Os passos que eu dei sem você. Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar. Só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei. Me arrependo. Me arrependo dos meus planos. Erga os seus braços e canta. Sem ti, sem ti
nada posso fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são O meu próximo minuto é teu. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, Senhor, Se não for assim, não me deixe ir. dou minha mão. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em Fecho os olhos ti. e confio em ti. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Os meus passos são teus. Os meus passos são O meu próximo minuto é teu. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, Senhor, Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. fecho os olhos e confio em ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Diga assim: meu Deus, Meu Deus, nesta tarde, nesta tarde eu assumo a aliança que o Senhor fez. eu assumo a aliança que o Senhor fez Desde o início, desde o início comigo. comigo, Antes mesmo que eu nascesse. antes mesmo que eu nascesse, Antes mesmo de existir, antes mesmo de existir, o Senhor já me sonhou. o Senhor já me O Senhor já tinha planos para mim. O Senhor já tinha planos para Planos de vida eterna. planos de vida, Planos de salvação. planos de salvação, Planos de felicidade. planos de felicidade. Então hoje, Senhor, Hoje, eu Senhor, assumo. eu assumo. Os meus passos são teus. Os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu, O Senhor. meu próximo minuto é teu, Senhor. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Porque se não for assim, Porque se não for assim, não me deixe ir, Senhor. não me deixe ir, Senhor. Não me deixe ir Não me deixe ir sozinho. sozinho. Não me deixe, Senhor. Não me deixe, Senhor. Eu quero estar contigo. Eu quero estar contigo. E agora respira fundo e canta. Os meus passos são teus. Os meus passos são teus. O meu próximo minuto. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Os meus passos são teus. Os meus passos são teus. O meu próximo minuto é O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, Senhor, Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Nele você pode confiar. Ele jamais te levará por buraco. Pelo contrário, o que Ele tem para você é céu, é vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. cançãonovaplay.com. Assine já!